Paz, galera, bem-vindos a mais um bate-papo, um só. E hoje estamos aqui novamente com meus amigos Dana Tudo bem, e Mica? meu amigo Pedro. E aí, Mica? Tudo certo com Ei, vocês? tudo Tudo certo. bem? Graças a Deus. Paz, gente, tudo Tudo certo? bem, galera? Tudo certo? Amém. E antes de a gente continuar esse episódio, eu gostaria de pedir para você comentar aqui embaixo se até agora todos esses episódios têm edificado a sua vida. Você que tem assistido a gente aí pelo YouTube ou tem escutado a gente pelo Spotify, né? Não esqueça de ativar o sininho ali para toda segunda-feira às 11 da manhã você receber a notificação ali dos novos vídeos e dos novos episódios que estão entrando no ar. Amém? Bora lá então. Vamos. Vamos falar hoje do terceiro capítulo do livro Igreja ou Máfia. Mais um assuntinho de boa, assim, né? É. Coisa leve, né? Certo. Sim. Gostaria, Pedro, de pedir para ti contextualizar o porquê do título desse livro, qual que é a história aí por trás Do livro? desse capítulo, perdão. Capítulo? Do capítulo, é verdade. Então, Mica, o livro todo em si, né, ele fala a respeito de situações que nós passamos, né, nesse tempo de ministério, de religiosidade, e esse capítulo sobre igreja ou máfia até parece um termo bem pesado, e na realidade né, tu comparar, né, no início tu ouve isso, parece que choca a gente e talvez vai chocar quem tá ouvindo essa comparação. Mas nós aqui no decorrer desse bate-papo vamos estar falando sobre coisas que aconteceram com a gente que dá pra gente identificar muito a respeito disso que nós estamos Sim. falando de verdadeiramente uma organização criminosa, né, que se esconde atrás das cortinas dessas igrejas, né, dessas falsas igrejas. Então nós vamos contar aqui algumas histórias e o título desse capítulo foi realmente isso, situações que eu passei que nós podemos linkar, né, Sim. com esse tema do mundo criminoso, né, só que dentro de uma igreja que vai falar a respeito de situações que nós podemos presenciar, podemos estar vivendo no osso e na carne ali, verdadeiramente, situações que nós passamos, que a gente foi coagido, foi, né, manipulado, e é isso que fala esse capítulo, né? Quem adquiriu o livro, quem puder adquirir o livro, vai estar lendo ali muito mais profundo a respeito dessas situações. Nós vamos contar algumas coisas aqui sobre isso, mas o título basicamente é esse, né? Igreja ou máfia se referindo a uma organização que aparentemente é para abençoar, para ajudar as pessoas, para fazer com que as pessoas cresçam, se estabeleçam melhor na vida, mas por outro lado eles pegam e manipulam a palavra de Deus e transformam a vida das pessoas num Sim. verdadeiro inferno espiritual, emocional e psicológico. Então, tu traz isso relacionando ali a... Na real, porque chama esse ambiente, essa seita, né, esse Sim, lugar de participar, tem a máscara de igrejas, né? Se apresenta como igreja, como sim, corpo de Cristo, mas ali dentro, da forma que ela funciona, a maneira de organizar, a maneira de se importar com as pessoas, a maneira de até de delegar as funções ali dentro, né? Funciona mais ou menos como uma organização criminosa, é de certa uma, forma. é uma organização, né? Sim, É exatamente isso. Eles se organizam atrás, por isso a questão do livro, né? por trás das As- cortinas. por trás das cortinas da religiosidade. Então ali atrás é esquematizado as Sim, questões, é falado sobre pessoas, né, dado ordens a respeito de pessoas, aqueles que começam a contrariar, né, as questões do sistema, eles são coagidos, é feito reuniões sobre essas pessoas, o nome dessas pessoas é levado diante das reuniões com as outras lideranças, exposto muitas vezes essas pessoas, né, falado para não visitar mais, para não buscar mais, que essas pessoas estão em pecado. Então tudo isso é feito ali atrás, né? E as pessoas que
cultuam a Deus nesses ambientes, eles não têm acesso a isso. Tem essa- E muitas vezes eles não sabem, eles só se perguntam, o irmão lá não veio mais, o outro não tá vindo. O que que aconteceu? E na realidade ninguém sabe, porque é feito toda uma manipulação mental, né? Para que essas pessoas também não procurem mais os irmãos, para que deixem eles de lado e que não tenham mais contato com eles. Então, Sim. né, quando tu contraria o sistema e da mesma forma, quando tu tá num ambiente criminoso, se tu contrariar o sistema, tu sabe que tu vai ser punido por isso, né? Então, se tu contraria um sistema religioso, tu vai ser punido por isso. E aconteceu, né, desde a época de Jesus Cristo e continua acontecendo. O sistema religioso, ele oprime e ele mata, né? Da mesma forma que uma organização criminosa. Então, essas questões que a gente viveu ali, E, na verdade, quem está abaixo do líder maior, digamos assim, eles não têm respeito por eles, têm medo, Sim. né? Eles vivem nessa prisão de medo, então eles Que é a maneira deles de exatamente, governar não aquele ambiente, fica, né? como Por medo, chefe né? de máfia que tu tem medo, tu tem que trabalhar de acordo com ele quer, e tu não pode ter, não, mas vamos fazer diferente. Não, é a minha regra, é a minha, Sim. né? E eles mesmos têm medo, né? Tem uma parte interessante do livro ali que tu fala, né? Que quando as pessoas decidem sair desse lugar, elas saem praticamente mortas, né? E obviamente aqui nessa questão a gente está falando de um âmbito emocional, de um âmbito espiritual, né? é, Só que se a gente trazendo esse paralelo entre máfia e igreja, é basicamente a mesma coisa, né? A gente tem na máfia, que daí sim é a morte, né? Tu pra tu sair ali morrendo, porque tu sabe tudo que acontece ali. Então os caras não querem deixar vestígio nem nada. Mas nesse ambiente, nessas seitas, a gente tem a morte espiritual, né? Eu mato vocês pro meu irmão, né? exatamente. E existe a diferença de tu sair e vir para o mundo, Sim. ficar no mundo, né? Viver no mundo. Agora, se tu sair para uma outra igreja, para uma outra. Tu é um inimigo, tá indo pra outra né? Tá Daí- indo Daí pra outra facção, né? mudou, daí agora tu tá é um inimigo. Começamos a pegar o porquê do título. daí tu começa a ter algo. No começo, quando a gente É. olha ali o título, como, cara, é meio pesado, é meio chocante, né? Tipo, igreja ou máfia, como... E é interessante a forma que, aos poucos, ali, o leitor, ele vai entendendo a clareza e vai entendendo o porquê tu botou esse título. Isso é muito interessante, até porque tem questões pessoais que aconteceram ali com vocês, né? Sim. É exatamente a questão ali as pessoas que saem, né, do ministério, e a gente tem um texto que a gente usa ali no livro que fala aquele que aborrece o seu irmão, aquele que fala mal do seu irmão, se torna assassino, por quê? Porque tu tá matando o teu irmão. Então a questão de tu não sair vivo desse ambiente não é uma morte física, logicamente, né? É uma morte espiritual, é uma morte da tua moral. Eles matam a tua moral, o teu caráter diante das outras pessoas daquela comunidade. Porque na realidade eles sabem que tu não fez aquilo que eles estão falando, que foi o meu caso, né? Então, quando aconteceu comigo muitas coisas, eu tive acesso a um áudio de uma reunião, dessas que eu participava, então quando eu fui excluído, porque o que que aconteceu? Eu fui excluído dos grupos de WhatsApp, dos grupos ali, né, das lideranças, fui tirado de tudo. E a ordem era: não converse mais com o irmão Pedro, que ele tá desviado, que ele tá disciplinado, aquilo, aquele outro. E tudo certo. Aí foi, e eu continuei, né? Eles continuaram indo lá em casa querendo que eu voltasse, que eu tava disciplinado, mas que ia voltar e não sei o quê. E eu disse: não, não vou voltar. Aí eu comecei a bater de frente. E aí surgiu essa reunião, né? E nessa reunião falaram absurdos, muitas inverdades a meu respeito. E quando eu recebi aquilo que eu escutei, eu me lembro que eu chorei muito, porque não era verdade, mas ao mesmo tempo Deus abriu meus olhos para uma questão. Ninguém sai vivo desses lugares, espiritualmente e moralmente falando. Sim. Porque eu comecei a analisar todas as pessoas que saíram enquanto eu participei dessas reuniões. E eu também fui um cara que, quando estava nessas reuniões, ajudei a matar meus irmãos. Por quê? Porque eu era induzido ou manipulado a pensar mal deles. E eu comecei a analisar mais. Aquele saiu, também falaram mal dele. Aquele saiu também. Todo mundo saindo do mesmo jeito. E eu comecei a pensar assim: peraí, mas todos saíram. E hoje eu saí e eu sei que eu não fiz isso que eles estão dizendo para as pessoas que eu fiz. Então, de uma certa forma, eles manipularam o que eu tinha feito
falaram mal de mim para os outros, ou seja, me mataram dentro daquelas pessoas, porque para muitas pessoas o irmão Pedro não prestava mais, porque eles geraram essa morte da minha moral dentro das pessoas. E eu comecei a pensar assim, tá, mas e aquele meu irmão que saiu? Tanto é que depois de um tempo, para os que eu tive a oportunidade de me encontrar novamente, eu fui pedir perdão, né? Graças a Deus que Deus ele nos dá esse direito de voltar atrás, de reconhecer as nossas falhas. Sim. E eu disse, olha, eu quero te pedir perdão, porque quando tu saiu, eu também fui um dos que, né, logicamente, por ouvir também, ajudei a falar, também não fui te visitar, também não fui buscar ver o que estava acontecendo contigo. Então eu também me torno um culpado disso, mas hoje eu quero te pedir perdão, porque quando eu saí de lá aconteceu comigo, e eu sei que eu não fiz o que eles falaram. Tanto é que inúmeras vezes, né, alguns irmãos vinham me procurar e eu dizia assim, a minha verdade é essa. E tu pode pegar o teu telefone agora e ligar para essas pessoas que estão falando de mim e nós vamos sentar na mesa e eu vou olhar na cara delas e eles sabem que eles estão mentindo a meu respeito. Mas sabe por que que eles não vão fazer isso? Porque eles não têm coragem. Porque eles são muito homem quando eles sentam, né, ou estão diante de uma plateia dos líderes deles, dos obreiros deles, e eles têm um microfone na mão e ninguém vai questionar o que eles estão falando e eles matam uma pessoa ali, falam como falaram de mim ou de outros que saíram absurdos ali, todo mundo concorda e bate palma para eles. Mas eles nunca sentaram na minha frente para falar isso na minha frente. E nunca vão sentar, eu sei disso. Entende? Então, para os irmãos que eu convivi, né, eu sempre disse, chama eles, eu tô aqui. A minha verdade é essa e eles sabem que a verdade é essa. Eles sabem que eu não fiz o que eles estão falando e, e tá tudo bem. Eu continuo minha vida, eles continuam a deles. Mas Deus, ele nos chamou para colocar isso para fora hoje, né? Então a gente tá falando a respeito disso. Porque, Mica, a realidade de uma igreja, se nós pararmos para pensar, vamos dizer assim, eu não cometi nada dos atos que eles estão falando. A minha disciplina e a minha exclusão da igreja, por incrível que pareça, foi porque eles fizeram algo muito grave com o meu filho, que nós vamos falar daqui a 2 episódios, se não me falha a memória, que é o 5º capítulo do livro, eu acho. Acredito eu que seja. Nós vamos falar sobre isso. Mas eles fizeram algo grave com meu filho em um culto. Eu desci do altar e fui embora. Eu não xinguei ninguém, eu não briguei com ninguém, eu não desrespeitei ninguém. Simplesmente eu desci do altar por algo que fizeram com o meu filho, peguei minhas coisas e fui embora. Sim. E eu fui disciplinado e fui excluído por isso. Uhum. Esse foi o motivo, Esse foi o motivo. tá? Esse foi o pecado. Né? Eles inventaram inúmeras coisas para as pessoas, mas esse foi o meu Sim. pecado, tá? Mas digamos que não fosse esse. Digamos que eu tivesse cometido um erro, que eu tivesse cometido um pecado grave, alguma coisa assim. Então eles iam me jogar no lixo. Porque, tipo assim, não pode mais visitar o irmão Pedro. O irmão Pedro tá disciplinado. O irmão Pedro tá isso. Aí eles mandavam as pessoas, isso eu tô dizendo que eles falavam para as pessoas da igreja ali, né? Do círculo ali da igreja. Mas os que estavam próximos deles, algumas vezes eles tentaram ir, os chefão, Sim. lá em casa, mas não para visitar e saber como nós estávamos. Para ir lá visitar e dizer, não, volta para a igreja, tu vai ser disciplina, tu tá em disciplina, mas volta, vai passar o tempo. Eu disse, gente, muito obrigado, não quero mais. Não quero mais, não é por eu ficar no banco, que daí eles falam, tu vai ficar no banco durante 6 meses, mas depois tu volta. Depois tu volta a pregar, ministro. Pra mim, cargo, título não importa. Pra mim não importa se eu tô em cima do altar, tô no banco, pra mim não tem diferença. Agora, tu acha que eu vou voltar pra uma igreja que tá me disciplinando, porque eu desci do altar durante um culto, fui embora por algo, porque vocês sabem o que fizeram com meu filho, tá? E aí eu vou ir pra essa igreja, vou ser disciplinado enquanto a mulher do pastor, né? A nossa igreja hoje não tem um tesoureiro. A mulher do pastor pega o dinheiro das ofertas, dos dízimos, dos lanches que entra, coloca dentro da bolsa dela. Não, uma transparência, né? Não dão um relatório para a igreja, não faz nada. Eu vou ser disciplinado por isso, então desculpa, gente. Pode ir embora, vira as costas e vão. Então eles insistiram algum tempo. E aí, quando eles viram que não ia conseguir, aí surgiu essa tal reunião, então, que eles me mataram para todo mundo. Então foi aí que nós. Né? Aí eu lembro que a gente decidiu, tinha saído, então o Pedro, nós estávamos orando, nós vamos curar nossa casa, né, nossa família, vamos orar que Deus vai nos encaminhar, né, vai nos dar um lugar. Eu lembro que nesse período de oração, de tempo ali com Deus em casa,
O Pedro ele ficou doente, ficou muito gripado, muito ruim, ele teve que fazer um tratamento, assim, pra gripe. E nós tava realmente só em casa, assim. E um dia minha mãe, na rua, caminhando pelos bairros, ali era tempo de eleição ainda, tal, política, né? E num bairro da cidade, num certo lugar, alguém encontrou ela e, como é que tá, né, o pastor Pedro, né? E daí, tá ok, então, pois é, nós ficamos sabendo que a Dana se separou dele, tava no bar, foi visto em bar bebendo e tal, e a mãe disse, não, eles estão em casa, eles estão bem, graças a Deus, não, eles estão separados, tipo, duvidaram da minha Afirmando, mãe. né? Não. E a mãe disse, não, ela é minha filha, eu vejo eles estão bem, tá tudo certo, graças a Deus, é mentira. Não, mas a pastora, então, que ficou lá, ela falou isso, claramente na igreja, lá no púlpito para todo mundo ouvir. Não, o Pedro Adano tá lá, acabou, estão separados, estão vivendo isso e tal. Então, falaram muita coisa da gente, muita Sim. coisa. Não sei se matar e roubar também, mas o resto tudo nós fizemos na boca dessas Os outros pessoas. crimes já Os outros estavam na crimes lista nós já. fizemos todos. Então, nós sempre dizemos assim, né? Quer saber o que a gente faz? Pergunte para nós, talvez você vai se surpreender mais, né? Mas realmente nós estava ali buscando de Deus um caminho para nós, um novo caminho, Sim. cuidar dos nossos filhos, sarar nosso coração para recomeçar, né? É isso aí. Dentro desse E processo. é muito preocupante essa manipulação que há nesses ambientes, né? Porque como vocês falaram no primeiro episódio aqui, quando tu tá dentro desse ambiente, tu não tem uma clareza do que está acontecendo, tu é literalmente manipulado, né? Como tu Sim. falou aqui, a gente faz as coisas porque é o naquele momento é o entendimento que a gente tem, Que é o né? correto. Que aquilo ali é o correto, porque não se tem uma ideia ampla de outras coisas, né, e tal. E eu lembro que tu falou no primeiro episódio que eu perguntei pra ti, mas como assim a gente não, né, não enxerga quando Sim. tá ali dentro? E porque tu aprende a defender esse sistema, né? E é como uma organização, né? Tu aprende a defender aquilo ali. É Então isso. eu vou usar eu vou usar todas as armas que eu tenho para defender aquilo. É isso que leva, por exemplo, quando eles fazem uma reunião e falam mal, matam alguém, as outras pessoas pensarem assim, mas eu vou ir lá ver o que aconteceu com o irmão. Não, eles não pensam assim, eles escutam a palavra daquela liderança e beleza, que o cara lá, Eles têm medo, né? que esteja no mundo, que não sei o que a família dele se arrebente, mas eu não quero ir ver porque a minha liderança me falou que não é para ir. Então isso é muito pesado e muito forte. Até a Dana comentou agora ali a respeito da época que a gente saiu, colocaram outra pessoa e tem um fato muito curioso e um pouco engraçado até, que aconteceu logo depois que a gente saiu. Porque eu e a Dana, as pessoas, né, nós 20 anos naquele ministério, 12 anos como obreiro, então a gente tinha muitos amigos ali Sim. dentro, né? E temos amigos que Cria lá um até vínculo, hoje, né? criam um vínculo, e as pessoas gostavam muito da gente. E quando eu tive a oportunidade de ser pastor, dirigente dessa igreja local ali em Três Coroas, a gente estabeleceu alguns princípios assim de cultos em lares e tal. E aí surgiu essa ideia e eu coloquei dois meninos, o meu sobrinho, o Bruno e o Rodrigo, a fazer um culto de lar na casa da minha irmã, né? Que ela tava com um filho com problema de drogas, enfim, tal. E eles começaram a fazer um culto na casa dessa minha irmã. E bem na época que eu e a Dana começamos ali com esses atritos, e aí também teve uma questão particular nossa que a gente vai contar no outro capítulo sobre a família. E eles começaram a tirar nós da igreja. E essa minha irmã começou a ir na igreja e ela me mandava mensagem, Dico, que é um apelido de família, né? Sim. Pra quem tá escutando. Onde é que vocês estão? E eu, né, não queria expor, eu dizia, não, a gente tá indo se aperfeiçoar, estamos buscando conhecimento para voltar melhor e tal. Já aquela coisa. E aí, quando nós saímos, a minha irmã continuou ainda. E eles colocaram uma mulher, né, no nosso lugar lá, cuidar. E então eles resolveram fazer um almoço das mulheres. E aí, como eles sabiam que o Bruno era meu sobrinho, e eles faziam o culto de lar na casa dessa minha irmã, só que essa mulher não sabia que a Beth era minha irmã. Sim. E aí, fizeram o almoço lá e tal. Depois que almoçaram, ela chegou na minha irmã. A minha irmã tava chegando na igreja, né? Eu queria falar contigo e tal.
Ah, pode falar. E aí começou a falar. E a minha irmã deu corda pra ela e deixou. E ela falou que o Bruno não prestava, que o Pedro não prestava, que era isso, que tinha acontecido aquilo, que tinha feito aquela coisa, que era para ela parar com os cultos, deixar eles fazer culto na casa dela. Olha bem, né? De deixar de fazer culto na casa dela e aquela coisa assim. E foi indo, e aí a minha irmã disse que olhou para ela e disse assim: Deixa eu te falar uma coisa que o Pedro e o Bruno não são. E ela falou da Dana também, né? A Dana também citou algumas Atirou coisas, pra todo mundo, né? Foi. tirou para todo mundo. Aí a minha irmã disse pra ela assim: Deixa eu te falar uma coisa, que o Pedro e o Bruno não são isso aí que tu tá falando, nem muito menos a Dana. Porque o Pedro é meu irmão, a Dana é minha cunhada e o Bruno meu sobrinho. Aí quebrou, né? Daí. E agora Aí fizemos. quebrou ela e a minha irmã saiu de lá e disse assim: Eu não vou mais nesse lugar. No caso, nós tivemos várias oportunidades de nós podia falar pra Beth, Sim. né? Mas a gente não. E ela disse assim: Não, eu saí da igreja Eles católica. mesmos mostraram. Eu saí da igreja católica para ir nesse lugar, para me chegar lá e as pessoas estão fazendo isso, isso não é igreja. E aí a minha irmã resolveu sair também. Então, veja que eles inventam questões para as pessoas. Ah, o Pedro e a Dana tiraram. Nós não tiramos ninguém de lugar nenhum. Nós nunca falamos para alguém sair. Só que as atitudes das pessoas condenam elas. Tipo assim, ai, que medo que agora né, essa pessoa tá vindo e vai sair da igreja, vou ir atrás do Bruno, vai atrás do Pedro, vai atrás da Dana. Então eu vou falar mal, vou matar o Pedro e a Dana pra ela. Só que era minha irmã. E aí se deu mal. Aí se deu mal. Então, assim, é sobre isso, sabe? É essas questões, assim, que acontecem nesses ambientes. Por que que essa pessoa fez isso? Eu não julgo só ela, entende, Mica? Sim. Ela foi manipulada por um sistema que colocou isso na cabeça dela, que ela tem que ser igual à sua liderança. Porque é o que a liderança dela faria. É a vez em seguida. Então, aconteceu isso e nós, né, passamos por mais essa. Graças a Deus, hoje a minha irmã congrega com nós Sim. ali no Ministério Um Só e tá tudo certo. Mas são situações assim que as pessoas, eu sei que vocês estão ouvindo e parece loucura, vocês vão dizer assim, meu Deus, como pode acontecer isso? Gente, realmente isso acontece, aconteceu e continua acontecendo nesses ambientes, né? E Deus nos chamou para expor isso e nós estamos fazendo aquilo que Deus, né, nos chamou. É que a arma deles, né? É justamente isso, matar com as palavras, tirar a dignidade, tirar a honra das moral. pessoas, a moral, jogar lá embaixo, porque a partir do momento que, né, vocês saíram debaixo, digamos assim, da liderança deles, saíram debaixo do Sim. guarda-chuva deles ali, vocês são inimigos agora. São inimigos. E como é que E não tem ainda aliança não vão mais. tratar como inimigo? Eles É, são vamos- amaldiçoados, entre aspas, né? Vamos Então, amaldiçoar, tratar mal. Então, se eles falaram isso pra minha irmã, eles devem ter falado isso pra um Ah. monte de pessoas que não falaram pra nós, Sim. que acreditaram no que eles falaram. Então é isso. E algumas vezes, quando as pessoas iam na nossa casa e tentavam falar alguma coisa, a gente nunca deixava. Daí teve uma última vez que chegaram lá em casa e para falar da igreja e eu disse, olha, vocês são muito bem recebidas na minha casa quando quiserem, mas eu não quero ouvir Uhum. falarem mal da igreja. Se vocês estão lá, respeitem, né? Sim. Onde é que vocês estão? A gente nunca deixou isso acontecer, né? A gente sempre Sim, cuidou sempre até teve esse cuidado. se cuidou do coração dessas pessoas, né? Mas o que eu e Pedro passamos, a gente viveu, eu vivi uma coisa muito louca de toda fala de máfia, era na época do Facebook ainda que tinha mais. Eu e Pedro nós tínhamos juntos, era o Facebook e a gente. E ali saiu naquela época, pô, isso parece uma máfia, a gente conversava, né? Parece uma Desde máfia. aquela época já tinha É, o nome do porque capítulo. a maneira que eles tratam as pessoas, o jeito que eles elaboram as Sim. coisas, né? É muita coisa assim que a gente via que e a gente sempre era aqueles que não aceitava e sempre Aquele se achava incomodava. ruim, se incomodava, é. E por isso que eu digo, tudo vem de uma história da nossa vida. Sim. Quando uma pessoa ela tem uma má criação, ou uma pessoa ela passou por dificuldades na vida e ela não teve um bom pai, uma boa mãe, pessoas que deram amor para ela, ela se deixa ser levada por outras pessoas. Como nós já viemos de uma família diferente, fomos amados, respeitados, cuidados, para nós não é qualquer pessoa que ia fazer o que Teve uma base familiar. então a nossa base familiar não deixa que as pessoas nos abusem. Então eu lembro que eu era muito. As pessoas, eles diziam para mim, Dana, tu protege todo mundo, as pessoas estão errando, as pessoas andam desse jeito, andam com essa roupa tal. Eu dizia, mas eu não tenho direito sobre a vida das pessoas. Eu acho que o que importa é o que está dentro do coração.
né? Quando a pessoa é transformada por Deus, ela mesmo muda suas atitudes, né? Então, nós via muita coisa que isso nos incomodava, mas sempre tentava ajeitar. Então, surgiu essa situação de máfia, nós, a gente ser uma máfia, né? Algumas situações, e nós postamos, o Pedro ainda postou negócio sobre máfia na igreja, no Facebook. Aham. Só que tava com o meu nome. Então, caiu sobre mim o problema. Mas beleza, eu bati no peito, tudo certo. Então, um dia nós estamos numa sede principal lá, a igreja lotada, assim, uma lotada, assim, e no meio, então, o presidente pregou e falou sobre que a mesma boca que abençoa, aquela que amaldiçoa, e falou, falou. E quando ele terminou de falar, ele disse: e olha, irmãos, tem uma louca aqui que tá falando que a igreja, que nós somos uma máfia. Mas eu quero te dizer que tu cuida do que tu fala, porque como é que eu disse que ele me desejava um câncer? Ele declarou isso para mim. Olha só. Ou tu Isso retira saiu da isso boca de um pastor. Da boca. em cima do altar, Pastor sendo que mesmo. ele tinha falado uns minutos antes, a mesma boca que abençoa aquela maldição. E daí ele disse isso: se tu não retirar essas palavras, tu cuida, porque pode dar um câncer. E terminou, lógico que pela minha criação, pelo meu jeito, ele não tem direito sobre a minha vida, eu entendo isso, Sim. né? Mas para quem não tem, a pessoa fica Se doente, apavora, se né? apavora. Se apavora. Terminou, eu fui atrás dele, eu catei ele para a igreja, ele fugiu de mim. E eu tentei falar com ele fugiu de todas as formas. Cheguei em casa, mandei uma mensagem para ele, porque como nós estávamos batendo de frente, já tinha nos bloqueado, né? Em todos os lugares. E daí eu consegui entrar no Face e chamar ele, e eu disse para ele: meu filho, na época do Ayrton, tinha os seus 12 anos, 11 anos, não me lembro por aí. Meu filho nunca bloqueou ninguém, mas tudo bem. Mas assim, ó, o senhor pregou uma coisa agora e despregou. O senhor me amaldiçoou. Mas eu não acredito na palavra, né? Mas o senhor, se eu lhe ofendi, me perdoa. Mas Sim. essa é a verdade. Lógico que ele me. Não, minha irmã, eu entendi errado. Ah, aquela velha história. Sim. Mas é esse tipo, essa coisa, sabe? Eu posso falar o que eu quero, mas depois eu venho ali no cantinho Sim. e eu vou apaziguar a Aí situação. para 500, 600 pessoas É, falou isso, daí não excluiu. bateu. É. E para ver qual o nível de manipulação, porque um cara ele acabou de pregar que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou doce, né, o salgado, Sim. que é a mesma boca que abençoa é a que amaldiçoa, que não pode ser assim, e tal. E aí, logo em seguida ele cita assim, que a irmã tinha criticado, que achou que era uma máfia, então eu te desejo, ou seja, ele se tornou aquilo que ele pregou. Só que as pessoas que estavam na igreja não questionaram isso. Questionário. Entende? As pessoas que estavam na igreja estavam lá apoiando ainda ele, E dizendo deram assim, glória a Deus ainda, né? glória a Deus que deu influência realmente, sendo que ele era o cara que ele estava pregando, que a boca dele estava abençoando por um lado e para outras pessoas amaldiçoando. Então, essa é a manipulação nesses lugares. Então, assim, a Dana falou do Facebook, né? Eu tenho as mensagens até hoje, e se ele negar para alguém, aí, se vocês quiserem ver, me procure, tá no meu telefone, Tem as... guardado até hoje. Então, o que que acontece? Naquela época eu tinha, né, totalmente, uma mentalidade totalmente diferente, né, de hoje, então eu tinha aquela história de, eu vou sair desse ministério, mas eu preciso da minha carta. E aí eu comecei, né, no Facebook e tal, incomodar ele primeiro por uma situação que no episódio anterior aqui foi falado a respeito de uma situação de um dinheiro da irmã que falaram que deram para ela e não deram e foi. Sim. E aquele outro eu provando para ele o que tinha acontecido, eles fazendo de louco. E eu chamei ele de sacerdote Eli. Né? Ele disse: o senhor é o sacerdote Eli porque o senhor tá vendo o que seus filhos estão fazendo, não tá corrigindo ele. Meu Jesus. Daí Aí, tu arrumou uma bomba pra ti, né? aí pronto. Aí veio o lobo para fora. E aí começou a questão, né? Tu me respeita porque a tua bênção tá retida, porque se tu não se humilhar e me pedir perdão, a tua bênção tá retida, tu tá amaldiçoado. E disse: olha, eu conheço um pouquinho da Bíblia, mas o que eu conheço não me dá parâmetro para acreditar nisso que o senhor tá falando, que o senhor não tem o direito de me abençoar ou me amaldiçoar. Porque a Bíblia diz que nós só temos um intermediário entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Ponto final. Segundo, eu quero a minha carta.
E aí, não, porque tu não vai sair, porque eu não vou te dar a tua carta. Não, eu quero a minha carta e tal. E aí ele, pra onde tu vai? Não me interessa pra onde eu vou, só quero a minha carta. Até que eu acho que Deus veio na gente, sabe? E eu comecei a pensar assim, Pedro, o que que tu tá. O que que tu Isso de tá carta. fazendo, cara? O que que quer com Carta. carta? Carta que é essa. Não, e outra, que quer com carta desses caras. É. Entendeu? Desse sistema podre, A corrupto carta aí que que tu tá diz te é uma carta matando. de De desligamento. recomendação pra te Recomendação. congregar em outro ministério. Imagina quanta coisa escrita. E aí eu mandei mais uma coisa pra ele, assim, parei. E disse, o senhor quer saber de uma coisa? O senhor pega e, pra não ser deselegante, né? O senhor pega e faz o que o senhor quiser com essa carta aí. E eu não falo mais com o senhor. E não falei. E aí um dia eu fiz um comentário no Facebook, numa postagem de uma irmã. E aí veio a mensagem mais pesada, que aí realmente dá pra se comparar com a máfia, que aí ele ameaçou meus filhos. Né? Porque daí ele disse assim, olha, hoje você me feriu, não sei o quê, mas contigo eu sei que talvez eu não possa fazer muita coisa, mas eu sei com os que eu posso fazer. Se tu não parar, se tu não excluir esse comentário, se tu não parar com isso, vai acontecer. E eles vão dizer que é mentira, mas eu tenho a mensagem para provar. É que daí subiu o nível da. Aí não, aí ultrapassou o Daí limite. ultrapassou o Tanto é que eu limite, fui né? na minha cunhada, que é advogada, né? E eu queria ir na delegacia fazer uma queixa. Ela disse, Pedro, tu sabe que tu tem o direito, mas pensa bem, porque é uma igreja, outras pessoas lá vão se machucar com isso. E aí a gente pensou e eu decidi, então, deixar quieto, eu e a Dana conversando, decidimos e nunca mais, Sim. então, eu tenho contato com eles, não falei com eles depois disso, né? Não fizeram nada, graças a Deus, mas é uma situação pesada que a gente passou. Vai ter mais uma ainda mais pesada que eu vou Exato. contar, que eu vou contar depois, mais pro final. Mas é isso, é um sistema que manipula, que oprime, que mata, né? Que abusa espiritualmente e psicologicamente das pessoas. É sobre isso. É muito triste ainda que tenha muitas pessoas ainda ligadas a esse tipo de lugar, né? Que né, não conseguiram ainda abrir os olhos para isso e É que a maioria das pessoas não sabe dessas não coisas. tem isso Porque também. tu acha que eles chegaram e contaram esse tipo de coisa na reunião deles? Não chega, não contaram. Isso aí quem sabe é só os que estão mais próximos. É que a verdade ali é Tá? manipulada, né? Mascarada. Os obreiros de mais baixo escalão, os membros da igreja, eles não sabem. Vai um culto lá, né? Até tem um movimento no culto, choram, se emocionam. A presença de Deus eu não acredito, porque eu não acredito que Deus, né? A presença de Deus está em todos os lugares, mas manifestação de Deus eu não acredito, porque num ambiente desse eu não acredito que Deus se manifeste. Num ambiente onde a pessoa está dizendo assim, ah, tu não pode tocar na ceia porque vocês estão em pecado, e daí tem os obreiros dele, o chefão dele que estão traindo a esposa dentro da igreja e servindo a ceia para os outros. Deus se manifesta num ambiente desse. Então, sabe? Mas as pessoas vão lá, elas não sabem disso. Elas choram, se emocionam, sentem algo Tem bom, conhecimento, né? não tem conhecimento desses As pessoas fatos. não lê, elas não lê a Bíblia. E aí fica fácil de tu manipular, É. por isso que esconde. E foi por isso que Deus nos deu esse livro aí, por trás das É. cortinas. Nós estamos trazendo para fora, né, para frente das cortinas, Sim. aquilo que ficava lá atrás. É que as pessoas não são instruídas a aprender e a ser curadas, né? As pessoas têm que ser curadas de uma vida de Exatamente. sofrimento. Então, o trabalho da igreja é isso, é curar as pessoas, é levá-las a ser curadas, a porquê que da vida delas, o que elas passaram, por que elas têm seus traumas, suas dores, suas feridas, seus pecados geracionais, suas raízes de iniquidade. O que leva elas a chegar nesse ponto? Mas não é dado para elas essa chance. Então, as pessoas às vezes levam a Bíblia para a igreja para passear. Abre sua Bíblia em tal lugar, agora fecha sua Bíblia e preste atenção. As pessoas não conhecem a Bíblia, né? Até os próprios que ministram não conhecem a Bíblia, eles não sabem o que estão pregando, então eles manipulam as pessoas. Então, para quem conhece a Às vezes Bíblia, até ministro com a Bíblia fechada, né? por exemplo, eu sempre digo, o Pedro é um cara que entende, conhece a Bíblia, é um mestre na palavra. Sim. Se ele quiser manipular as pessoas, falar de dinheiro, ele ganha dinheiro. Porque ele consegue pegar e fazer isso, entendeu? Mas tudo aquilo ali que eles usam, por exemplo, para tirar o dinheiro das pessoas, não é a Bíblia, não está dizendo isso. Então eles manipulam a Bíblia. E quem não lê, né? Acaba caindo. Então o que acontece? Por exemplo, se tu é um presbítero, ou é um diácono, sei lá, e o Pedro tá um cargo maior, tu tem que subir e chegar no Pedro e derrubar o Pedro.
Não é o Pedro. Não é Tem que você passar por só- cima do irmão, né? O Pedro tá Não é um. Foi o que aconteceu É que com a não é um gente. dando suporte pro outro, é um O passando por Pedro, cima do outro. o Pedro, ele tá falando demais, tá? O Pedro Foi o tá que demais. aconteceu E eu com a não gente. tô. O que que eu vou fazer pra derrubar o Pedro? Eu tenho que achar um furo no um ponto podre no fraco. Pedro. Então eu tenho que achar. De vez em vezes, não, pensa aqui, ó, o Pedro não tá legal, deixa eu ajudar o Pedro. Não, agora eu vou aproveitar esse problema pra derrubar o Pedro. Que é uma, Porque eu preciso tirar o Pedro pra mim tá é nessa uma briga frente. por cargo. É o cargo, entendeu? Então as pessoas que estão ali ouvindo, elas não conhecem, elas têm medo, porque quando elas vão dizer, mas parece que não é assim, eles têm medo, né? Era uma coisa muito louca que quando a gente estava junto, assim, a gente Notava-se claramente. notava claramente o tom de voz quando chegava o chefão. Tá todo mundo falando que Mudava o totalmente. chefão chegava, a postura mudava, o tom de voz mudava. Por quê? Porque eu tenho medo, eu não Isso existe uma medo, diferença. respeito. É uma pessoa que foi criada por um pai, que é espancado por esse pai, ela não tem respeito, ela tem medo tem. desse pai. Né? Ela não deixa de fazer o que é errado. Ela continua errando, mas escondido do pai. Então, esses homens que estão ao redor desse chefão fazem muita coisa errada. Mas eles têm medo, eles não têm respeito. Se tivesse respeito, eles se E tratariam. o medo não gera relacionamento. E não gera relacionamento. Então, é dessa forma. Então, se tu entrar por trás disso e tu for sentar com essas pessoas, que nós já sentamos com vários deles, é assim, ó, é um querendo matar o outro. Eles se sentam numa reunião juntos, eles falam, mas por eles estão querendo se matar. Um que é o lugar. Né? Um lugar do outro. Portanto, assim, não, eu consegui tantas pessoas esse mês, tu conseguiu tanto, tu isso. Não, eu vou conseguir tantas, pastor. Entendeu? E às vezes manipulando números, né? Foi manipulando. Foi o que aconteceu comigo e com a Dana quando a gente tava, né? Que nós tivemos a triste infelicidade. Se é assim, podemos falar assim. Pode falar assim, ô Pode, professor de português. Pode, best. Né? Essa infelicidade de assumir uma igreja, uma congregação, foi o que aconteceu. As pessoas queriam derrubar nós para assumir nosso lugar, e foi o que aconteceu. Nós tivemos os nossos erros, eu já falei, nós vamos falar, né, dessa questão mais claramente assim no capítulo que a gente vai falar sobre a família. Não tira os nossos erros, né, o meu, da Dana, né, de algumas questões que nós tivemos, mas era para essa igreja nos apoiar nessa situação, né? E eles aproveitaram para puxar nosso tapete porque queriam nosso lugar. E eu, na realidade, eu nunca quis cuidar de igreja. Caiu assim por uma questão para a gente fazer. A gente foi por amor às pessoas e por amor à obra de Por Deus. amor àqueles que mais nos feriram. Por aqueles que mais nos Que mais feriram. nos- Quando Mas, você fala em cuidar de enfim. igreja, é ainda nessa época da religiosidade. Exatamente. Sim. Na finaleira já. Foi no final. Na verdade, era para ser, né? Porque Foi o jeito de nos... quando nós cuidamos, não foi tão no final, assim. Durou ainda praticamente um ano quando a gente saiu. Teve um tempo. Porque daí eles tiraram nós, daí vem a questão da manipulação. Aí eu e a Dana se acertamos, tentamos voltar. Aí nós nos acertamos com as pessoas que eram dirigentes na nossa época, que nós tínhamos ficado no lugar deles. Sim, sim. Aí a gente voltou a congregar naquele lugar. E aí aconteceu a questão que nós começamos a bater de frente. Eu não sei se em algum outro episódio eu falei, mas um dia eles colocaram. Eu e a Dana gostava muito dos jovens, né? Estava sempre junto com os jovens e tal. A gente achava que a gente podia cuidar dos jovens. E não tinha ninguém de líder dos jovens naquela época. E aí esse dirigente nosso, muito amigo, nosso amigo de infância, colocaram um casal a cuidar dos jovens que não eram casados. Eles viviam juntos, moravam juntos, mas não tinham matrimônio. E aí ali começou o estupim de tudo, porque aí eu fui para cima deles. E aí aconteceu que eles não gostaram, e aí começaram a me deixar de lado, e aquela coisa toda. E nós vamos falar mais claramente, né, mais para frente sobre isso. Mas aí foi próximo da gente sair que aconteceu isso. Então, quando eu cuidei da igreja, eu e a Dana tivemos uma dificuldade no nosso casamento. E aí eu fiquei acho que 3 meses dirigindo a igreja. Depois a gente saiu, foi para outras congregações, ajeitamos nosso casamento. E aí foi que aconteceu esses fatos mais relevantes com o nosso filho, que a gente daí decidiu sair. De vez, né? Foi em junho de 2017 que nós saímos. Tá. É um tempo, né? E tu, depois de ficar tanto tempo assim, né, nesse ambiente e passar por tudo isso, porque foi uma transição, né? De tu estar ali
né? Ao mesmo tempo participando daquilo ali, daqui a pouco teus olhos começam a se abrir, Deus começa a te mostrar uma outra realidade, mesmo tu não entendendo muito bem o que está acontecendo, mas eu creio que é a mão de Deus, é o agir de Deus ali, né? Tipo, ó, Pedro, agora eu vou abrir teus olhos aqui, cara. Talvez tu não vai entender, Pedro, Dana, tu não vai entender ainda, mas por quê? Para que hoje, né? Eu creio que Deus permitiu vocês passar por tudo isso, por todas essas ocasiões, para que hoje você estivesse aqui relatando isso e, de alguma forma, né, que essa história de vocês abrindo dessa história de vocês abrindo os olhos para as pessoas, né, que estão nesses lugares, que muitas vezes não, como tu falou, tem gente que não sabe Não o que sabe. acontece ali, tem gente que sabe, E se né, faz sério. e se faz de segue e ajuda a manipular. Então por mais que é um tema sensível, é um tema pesado, a gente está aqui falando, né, de um lugar que deveria cuidar de pessoas. Porque a gente tá falando aqui da falsa igreja, Exato. né? A gente não tá falando aqui da igreja de Cristo, do corpo, não, é a falsa igreja. Exato. É aqueles falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes que estão ali, né, no meio das ovelhas, manipulando elas, levando elas para um lugar que não é o lugar que Cristo gostaria que Tirando a lã das ovelhas pra tirando elas eles. das ovelhas. Exatamente, né? E assim, a gente falou bastante aqui desse ambiente né, dessas falsas igrejas, assim, e como vocês enxergam a luz da Bíblia, assim, hoje a verdadeira igreja, assim. Quer falar? Cara, eu sabe que É a maneira que a gente tenta viver a hoje, né? maneira que nós vivemos hoje. Quando a gente saiu, a gente foi muito direcionado a ser curados, né? Então a gente saiu de aqueles negócios para a luz aqui, né? Sim. E abrimos nossa visão que existia vida aqui fora e fomos direcionados. Nós estava numa igreja, qual a gente foi cuidado, amado. Nós tivemos muito tempo de mesa com pessoas que abriram o coração para a gente e nos deixaram abrir nosso coração. A gente fez muitas escolas de cura, nós somos direcionados a fazer escolas em outras igrejas, né? Então a gente foi curado, buscar o porquê de algumas coisas, o porquê de alguns erros que nós tínhamos cometido como pessoa, como no casamento, né? Como pai e mãe. E nisso a gente foi trabalhando esse lugar, né? Então a gente descobriu que nós somos por isso que eu falo para você que está ouvindo, nós somos uma folha em branco desenhada, escrita por alguém, quando nós nascemos, e assim vai indo a nossa vida, né? Então, às vezes, nós estamos dentro de uma família que não fomos bem tratados, ou dentro de um relacionamento que nós não fomos bem tratados, então a vida vai indo virando uma bagunça. Sim. Então, agora a minha vida está uma bagunça, eu vivo no mundo, eu faço as coisas do mundo, eu faço coisas erradas. Agora eu encontrei uma igreja, eu troquei a minha roupa e agora o que ficou para trás e eu começo uma nova história. E não é assim. Nós precisamos ser curados, você precisa ser curado, você precisa saber o porquê você faz, você precisa descobrir a sua raiz, né? Sua raiz de iniquidade, a sua raiz geracional, buscar o porquê você vive isso, para vir para a igreja, para adorar o nome do Senhor, para buscar o Senhor de todo o coração. A igreja é um lugar de adoração a Deus. Sim. Não é um lugar para fazer, para ter plateia, para ter festa, para ter aquele movimento. É um lugar de adoração. É totalmente oposto daquilo que E a vocês igreja, viviam, né? exatamente, a igreja do Senhor, nós como igreja que somos nós temos que direcionar o povo a ser curado. Então nós temos uma escola de cura, nós lidamos com famílias, as famílias têm que ser, nós acreditamos na família. As famílias Nós restauradas, né? acreditamos em famílias, porque nós somos uma família restaurada. Nós não acreditamos no divórcio, nós não acreditamos numa segunda aliança, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que o Senhor pode sim mudar todas as coisas. Então, o Senhor pode mudar a sua história. Então, você precisa entender que não há homem sobre a sua vida, é Jesus Cristo que é sobre a nossa vida. Ninguém tem autoridade sobre a nossa vida, a não ser nós e Jesus Cristo. Então, nunca deixe ninguém colocar isso sobre você. Né? Leia a Bíblia, aprenda a Bíblia, a intimidade com Cristo. A intimidade com Cristo, ela nos dá essa paz de saber que nós estamos bem. Eu agradeço a Deus todos os dias pelas coisas ruins que eu cometi, mas foi essas coisas que me trouxeram à luz. Eu era uma pessoa que não lia, eu era uma pessoa que não estudava, e hoje eu não consigo viver sem estar nisso. Né? Isso para mim isso me dá um ânimo de vida, estudar e ver a palavra de Deus. Então, isso nos traz a alegria de tu saber que tu é livre.
Então, tu sai de um mundo, de uma escravidão do mundo, das mãos do inferno, para cair nas mãos de líderes abusadores e virar escravo de sistema, onde você é obrigado a trocar sua personalidade, a sua identidade por uma roupa, por uma coisa que as pessoas falaram para ti, e é que Deus está podre. Então, eu estou pregando, eu cantei durante muito tempo na igreja, pras paredes, porque meu coração era podre. Então, é sobre o que está aqui dentro, eu preciso tratar, né? A limpeza, ela vem de dentro para fora, né? Então, é o que nós somos aqui, e é o que o Senhor conhece. Não importa o que as pessoas veem aqui fora, né? O que importa é o que o Senhor vê aqui dentro. Então, essa é a igreja do Senhor, que trabalha com cura, que restaura famílias, que restaura causas, que leva as pessoas a conhecer Jesus, e que no domingo à noite, no sábado à noite, que durante a semana inteira a gente cuide da nossa casa, que a gente cuide da nossa igreja, que é a nossa casa, que o chefe da casa, o sacerdote da casa, seja Jesus sobre a vida da sua família, né? Que a gente consiga ver isso, e no sábado à noite, no domingo à noite, a gente vai lá adorar a Deus, abraçar os irmãos, estar em comunhão, chorar juntos, rir juntos, dividir as nossas coisas juntos e viver aquilo que o Senhor nos chamou. Aqui eu lembro, assim, vocês já falaram disso, ah, né? Quando a gente vive nesses ambientes, a gente entende ali que viver a igreja, viver é o domingo à noite, né? Domingo à noite ali, eu tenho a palavra, eu tenho alguém que... Eu nem leio a palavra, eu tenho alguém que tá ali falando a palavra pra mim, falando algo pra mim. aquele tempinho do culto. É o tempinho do culto, e chegou segunda-feira, eu sou outra pessoa, terça-feira eu sou outra, Exato. né? E daí domingo, vou lá, boto meu terninho, minha gravata, boto minha Bota a roupa de vestimenta, crente. bota a skin de crente ali e vou pro culto. Porque vocês acham que hoje muitos jovens não querem saber da igreja? Porque a igreja tirou, né? Se nós vamos falar em outros. Sim. Mas tirou os pais deles, roubou os pais deles. Então, os filhos eram obrigados a viver isso. E é uma das coisas que eu mais fico feliz pela vida do meu filho, é que o nosso filho, o Eduardo, ele sempre foi muito amigo de Jesus. A gente nunca obrigou o Eduardo a viver aquilo que ele queria viver. Por mais que ele perdeu muita coisa. De família e coisa para cá dentro da igreja. E isso nós sentimos, mas ele sempre foi muito amigo de Jesus. Ele sempre foi um menino muito íntegro e correto, então ele amou isso. Mas tem muitos jovens hoje que não querem saber de igreja. Porque eles acham que a igreja roubou o pai deles. Porque acontece? Os pais deles vão lá, sobem em altares, pregam para os outros, e dentro de casa são um terror para os filhos, terrores. Então hoje a gente lida com pessoas adultas que disseram: eu cresci num lar cristão, dentro de uma religiosidade onde meu pai espancava a gente dentro de casa, espancava a minha mãe dentro de casa. Então eu não quero saber desse lugar, né? E Aí chegava no culto ali, era outra pessoa totalmente diferente. né? Então é isso que é o mais triste. Então, e a igreja, nós como igreja, nós temos que ajudar as pessoas a sair desse lugar. E como sair desse lugar não é trocando de roupa, é tratando a raiz, né? A raiz de tudo isso. Isso aí. E tu falou antes, assim, de buscar um relacionamento, né? E é o que a gente vê desde o Éden, né? Assim. Deus buscando um relacionamento com seus filhos, Deus buscando. E eu creio também que é esse o trabalho da igreja, a gente está em comunhão, né? Dando suporte uns aos outros, não passando por cima dos outros, como é nesses ambientes, né? Porque tu falou ali, Pedro, antes, né, das pessoas, elas querem almejar cargos, elas querem almejar. Por quê? Porque aquilo ali para elas vai dar né? Aquele ambiente está oferecendo um tipo de poder para elas. Sim, Um tipo de benefício, né? Daí tu tá no cargo mais alto, tu tem um controle financeiro daquele lugar, tu tem um poder sobre as pessoas, né? Só que né, no verdadeiro evangelho não é isso, é tu dando suporte, é tu dando mais importância pro outro, né? Eu, na verdade, eu nunca gostei disso, né? Primeiro eu quero pedir desculpa aos ouvintes pela minha tossezinha, mas deu aquela coceirinha na garganta. Tudo certo. Mas vamos lá. Eu nunca gostei disso, Mica, e dessa bajulação, essas questões. Eu sempre fiz por amor a Deus, realmente. Mas eu sei que o cargo, eu gostava de pregar e as pessoas falar bem que eu tava pregando. Sim. Essa situação nesse ambiente vai te levando para isso, entende? Então, tu sabe que se tu é obreiro, eu já tinha chegado a ser presbítero, depois tu vai ser evangelista, depois tu vai ser um pastor, consagrado a pastor. Uau! Então, assim, eu fui consagrado a pastor quando eu menos esperava. Então, eu me lembro de uma vem que o nosso líder lá me chamou
E aí a gente tava, veio um cantor famoso ministrar lá, ele disse, leva fulano de tal lá em casa, fica pra jantar. Eu disse, não, eu vou levar ele, mas não fico pra jantar. Não, agora tu tá perto de mim, tu vai começar a andar com os grandes. Olha bem, Com a área VIP ali da. com a área Sim. VIP, né? Olha bem a situação que chega um ambiente desse, os grandes. Tipo assim, aquelas pessoas que estão sentadas lá embaixo não são ninguém, esses aí são os medíocres ali, Jesus andava com aqueles É, 12 caras então- assim, né? E daí os caras querem ser. Então essa é. Jesus pegou só os mais qualificados, né? Um Ah, pescador, um nada, cobrador de tava na impostos rua ali com só. aquela E eu me lembro que eu incomodando. disse, eu me lembro, não, vou levar ele lá, levei ele lá na casa dele, peguei minhas coisas e fui embora. Então a gente nunca foi, né? Apesar de que eu, que nem eu disse, eu gostava de pregar, ser elogiado, aquela coisa. Então por muito tempo eu me vi realmente hoje, né? Naquela época eu não enxergava assim, mas hoje olhando eu me via preparando mensagem para ser aplaudido. E não é isso que Jesus quer de nós, né? Jesus quer a verdade, que a gente ministra a verdade. Então hoje eu costumo falar lá na igreja, o pessoal que caminha que a gente sabe, eu digo assim, ó, se vocês querem um pastor para passar a mão no ego de vocês, para massagear o ego de vocês, vão procurar outro lugar, que aqui não vai ter, porque Deus me tirou desse ambiente para me ministrar a verdade. Tanto é que nós estamos expondo a nossa vida, que é a nossa casa, para que as pessoas tenham acesso a saber realmente essa verdade por trás das cortinas, né? Então, já tá perto aí da hora da gente encerrar, né? Mas eu quero contar um último, Vai lá, vai se lá, tu me vai lá. permite aí. Vai lá. Não, antes só queria te falar uma coisa. Tu falou ali, Já né, posso deixar. dos pregadores que querem ser aplaudidos, mas tem um pregador, né, na história da igreja, um dos heróis. Eu não me lembro quem que é, se era John Wesley. Mas depois a gente pode pesquisar, botar ali mais certinho. Que ele fala que ele tá pregando ali e ninguém atirou a pedra nele, ninguém xingou ele, né? John Wesley. John Wesley. E ele senta ali, senhor, eu acho que eu preguei alguma coisa errada. Andou em pecado. Tô em pecado, o que que tá acontecendo comigo? Porque, né, pra eles ali naquele sentido, eu tô expondo a verdade, vai vir uma retaliação, né? Sim. É. Não era aquela busca assim, não, vou inflar o ego, né? De Sim. ser agradado, de ser, não, Tem pegou muito bem. Era o confronto. Era o E eu quero confronto. ser melhor do que o outro, que o outro vai vir e vai falar, né? Antes de tu falar, agora eu lembrei, há poucos dias atrás aconteceu na igreja, um dia a A gente gente teve. cortou a fala dele. Te cortou da Mas depois tu continua. Fica à vontade, amigo. Tá. E o Pedro, nós não colocamos ninguém para abrir o culto ali, né? Lembra? Pedro fez de propósito, então deixou assim, quieto, ficou aquele silêncio e tá lá o altar e ninguém ia lá, né? E depois um tempo, então o Pedro foi lá e disse, né? As pessoas estão sempre esperando por alguém ir lá. E aquele lugar é para quem quiser falar do amor de Cristo, não é especificamente do Tem que ser Pedro, algo ou meu, ou do mecanizado. Mica. É de Deus aquele lugar. Se Deus fala contigo, vai lá e fala do amor de Deus. A igreja não pode ser uma coisa que tem tudo, né? Agora é hora disso, Mecanizado, então nós damos liberdade para as pessoas serem usadas por Deus. Nós damos liberdade para tu entender o teu relacionamento com Deus. Porque o que Deus tem comigo, Ele não tem contigo. É diferente, mas eu não posso querer ser igual. Durante muito tempo da minha vida, você me dizia, eu quero pregar que nem o Pedro, porque o Pedro tem um dom tal, e eu queria ser dessa forma, e eu nunca consegui ser nada. Até a forma que eu entendi que eu tenho a minha identidade, a minha personalidade, Deus vai me usar dessa forma. Né? E é o dom, e para cada um de nós deu um dom. Então nós temos que exercer esse dom. Então o altar de Deus, a igreja do Senhor, ela é nossa. É para nós viver aquilo que Ele nos chamou e ser usados. Por isso que Paulo compara, né, faz a comparação da igreja como um corpo, né? Corpo. Cada membro com a sua função, mas que todo mundo junto, né, Exatamente. segue junto na hora. Cada parte do corpo tem sua função. Né? Só. Agora pode voltar, cara, Ai, pra história lá, Vou antes de contar encerrar. a história que identifica muito esse lugar como uma máfia e foi algo que aconteceu. Então, eu estava naquele embate, eu me lembro que, né, eu já falei da questão de pregar, então eu estava nas escalas. E aí, como eu estava confrontando muito, surgiu uma conversa para mim, ó, tu não vai ser colocado nas escalas para pregar, mandaram te tirar. E eu fui, né, naquela época isso Sim. para mim era importante. Babaquice da minha cabeça, mas só enxergo agora. menino. Fui moleque igual. Esse moleque. E aí tal, eu fui no meu líder e disse assim, tô falando, não, irmão Pedro, da onde? Capaz, isso não vai acontecer nunca, vai estar nas escalas. Saiu, na outra semana saiu a escala, meu nome não tava em nenhuma escala que eu falei.
E aí, uma vez, ele tinha mandado, pregado numa reunião e falado assim, que a pior coisa era quando o líder não te cobrava mais, que ele não acreditava mais em ti. Uhum. É porque ele não acreditava mais que tu podia dar alguma coisa, então ele não te cobrava mais. Isso era a pior coisa que tinha dentro do ministério. E daí eu mandei uma mensagem para ele e falei que essa era a pior coisa, mas tinha uma segunda pior, quando o liderava não acreditava mais na palavra do líder, porque ele mentia. E, Ah, tu não, não é? Não. e aí, tá, ele não respondeu nada. Passou umas 2 horas, eu recebi uma ligação dos capanga ali, Aham. assim podemos dizer, que era o rapaz que fazia as escalas. Sim. Ah, irmão Pedro, eu preciso conversar contigo. Eu, não, pode falar, não, mas tem que ser pessoalmente e tal. Tu consegue vir aqui na sede. E eu tinha dado um tênis pra Dana que não tinha servido e eu tinha que ir à igrejinha trocar. E daí pensei assim, vou. Foi. Mas ele ainda disse, vai Foi. comigo, vai É. rapidinho. Né? Eu fiquei no carro, então no Aí eu, não, mas aqui não, de tarde eu vou aí, a gente conversa. Ele, não, vem aqui na igreja sede e tal. E aí eu peguei, falei pra Dana, ela, não, beleza, vamos ir, tá. Entrei no carro. nunca mais voltou. Foi sequestrado, né? Ainda lembro que eu pensei assim, como é ele que faz a escala, Sim. o, o pastor deu uma dura nele porque ele não me botou, ele vai me chamar Vai pra me pedir, chamar. Que não foi, não, o cara foi lá Vai me com a chamar. autoestima lá em cima. vai ainda, me né? chamar pra pedir perdão e tal, pra dizer o que aconteceu. E tá, beleza, cheguei lá na igreja sede lá, tava o carro dele no estacionamento, um baita estacionamento assim, só o carro dele, te dando, fica aí que eu vou lá ver com ele e já volto. Mica de Deus. Quando eu abro a porta daquela sala, tinha 7 pastores lá dentro me esperando. Olharam pra mim e disseram assim: senta aí que nós queremos falar Não, e contigo. tudo gente com moral. Tudo gente com moral, que eu não tinha visto nos retiros pra trás do ônibus com mulher. Onde? Essas coisas que depois eu expus tudo pro pastor, mas ele não fez nada, que depois acabou estourando. Acobertou. É, Depois acabou estourando um escândalo bem maior que é. tava saindo com um monte de mulher da igreja lá numa outra cidade. Mas pra não já tá passando a hora. Não, vai lá, vai lá. E aí eu entrei lá e esse rapaz que me ligou falou: ah, irmão Pedro, isso. Eu disse, cara, não dirija a palavra pra mim, porque tu é mentiroso. Não é porque. Eu disse, não, tu disse que tu queria falar comigo. Tu não me disse que era uma reunião pra me coagir com 7 pessoas. O que vocês vão fazer? Vão bater em mim aqui? Aí outro se levantou. Não é que nós queremos saber o que tu tá mandando pro presidente, não sei o que, não sei o que tu. O que eu mandei pra ele, eu mandei pra ele, eu preciso falar pra você. E aí começou, e essa aqui começou a escutar os gritos lá de fora, né? Que daí. Já tava quase estourando a porta. Aí foi, até que tinha um que era mais amigo meu, que eu peguei, ia levantar e virar as costas embora. Ele disse: não, Pedro, te acalma aí, cara, não sei o que, vamos conversar. Aí foi. Eu sei que eu fiquei ali uma meia hora sendo coagido por ele, que eu tinha que parar, que não sei o que e tal. Mas o pior não é isso. Eu peguei, saí dali, fui embora. Tinha um compadre meu que era dirigente meu. E ele tava lá, eu fiquei muito chateado com ele. E eu fui atrás dele para conversar com ele. E aí ele disse: olha, Pedro, eu vou abrir o jogo para ti. Nós recebemos a seguinte ordem. Olhem bem se isso é igreja, gente. A seguinte ordem: nós vamos ter uma reunião com o irmão Pedro. Vocês não deixem o carro de vocês no estacionamento da igreja para ele não perceber que vai ter mais gente. Deixem um outro que tinha ali, um ambiente ali, um comércio ali, deixem no estacionamento lá e vão a pé para a igreja para que ele não perceba, porque vocês têm que dar uma prensa nele, tem que dar uma dura nele, fazer ele parar com isso. E aí entrou, quando eu comecei a escrever o livro, eu me lembrando dessas coisas que vem essa igreja ou máfia, porque, meus amigos, deixa eu perguntar para vocês, quem faz tocaio para uma pessoa, isso é igreja ou é máfia? Porque eles tinham todo o direito de me chamar e dizer: olha, Pedro, nós queremos uma reunião contigo, vai estar 7, 8, 10, 15 Ser pastores verdadeiro, né? para conversar contigo. Não, eles mentiram, eles fizeram as outras pessoas mentir para mim. Eles me enganaram e fizeram uma tocaia. Porque, tipo assim, esconde os carros para ele não ver. Ou seja, eles podiam me matar lá dentro. Né? E literalmente foi o que eles tentaram fazer. Mas aí fui falar com o líder, chamei ele, né, lá para falar, ele não me atendeu, fui num culto, fiquei esperando, falei com ele. Coloquei para ele e disse assim: ó, quando o senhor quiser mandar alguém me cobrar, mande alguém que tenha moral.
Não essas pessoas aí que eu tô vendo nos retiros para trás de ônibus com mulher, fazendo um monte de porcaria dentro da igreja. Você quer mandar. Ah, mas isso é muito grave, eu vou averiguar. Nunca fez nada. Então, gente, realmente é isso aí que aconteceu, algumas coisas aqui. Espero que você compre o livro para você ter acesso a mais questões. Eu sei que talvez vai parecer, você escutando isso, não, mas isso não pode ser verdade que aconteceu dentro de uma igreja. Realmente não é verdade que aconteceu dentro de uma igreja, porque aquilo não é igreja. Mas a história é verdadeira, tá? E pode parecer loucura para você ouvir isso, mas isso aí aconteceu dentro de um sistema religioso, de um ambiente que se chama igreja, mas que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Então, falamos aqui um pouquinho dessas questões que a gente viveu e deixa eu te fazer um pedido na real, né? Questione o ambiente que você está, analise, avalie o que está acontecendo lá. Não seja mais uma pessoa que não quer ler a Bíblia, que vai por aquilo que os outros falam. Procure nas Escrituras. Eu sei que talvez você já pensou em sair desse lugar e você já ouviu essa frase. Se você sair daqui de baixo, você está amaldiçoado. Isso não existe. Deus não deu poder para homem nenhum falar isso para você. Homem nenhum tem esse direito. Foi Cristo, né, que morreu por nós na cruz. Não foi nenhum homem. Foi ele que morreu. E ele tem direito e autoridade sobre a nossa vida. E deixa eu te dizer mais, o desejo de Jesus Cristo sempre é de nos abençoar. É isso aí, gente. Eu quero falar para vocês, eu quero encorajá-los a ler esse livro, né, e buscar as respostas no Senhor que Ele vai te dar, te encorajar a ser curado, a buscar o amor de Deus, a buscar a sua raiz e curar a sua história. Curados no Senhor e tendo intimidade com Cristo, você vai viver uma vida melhor com Ele. Existe sim vida aqui fora, existe sim igrejas que pregam a Bíblia, o verdadeiro Evangelho, existe sim pessoas que amam pessoas, cuidam de pessoas, que dividem as suas lutas, as suas guerras, as suas dificuldades. Nós hoje somos líderes de uma igreja, mas nós dividimos as nossas angústias, nós não escondemos nada, porque não é porque nós somos líder que nós somos melhor do que ninguém, né? Então, nós somos irmãos em Cristo, um corpo. Então, eu quero encorajá-los a ler esse livro, a conhecer a nossa história, né? De um casal pequeno no mundo, mas que viveu essa história, ouvindo isso e a gente lembrando, é inacreditável, mas nós passamos por ela. Mas Jesus nos deu um novo recomeço, porque nós mudamos a rota da nossa vida, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus trate seu coração, que você consiga abrir os seus olhos e enxergar o que o Senhor tem para sua vida. Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Obrigada aí por essa oportunidade. Amém. Muito obrigado, meus amigos, pela presença de vocês, Amém. né, por mais esse tempo precioso que a gente está aqui. Estamos juntos. Né? E para você que ficou assistindo a gente até agora ou escutando a gente pelo Spotify, muito obrigado pela tua presença. Se o link do livro ainda não estiver disponível ali para compra, vai estar ali o link do nosso WhatsApp. Chame a gente ali, você que deseja conhecer mais dessa história, né, se aprofundar mais sobre os temas que a gente está falando aqui. Chama a gente ali no WhatsApp, que a gente consegue enviar para o Brasil todo, né? Sim. Só vai ter o valor do frete ali, o valor do livro, né? E o valor do frete a mais ali, né? É. Para você. Então, muito obrigado, que esse conteúdo, que esses episódios que a gente tem feito até aqui possam estar edificando a sua vida. Se você conhece alguém que vive ainda nesses falsos ambientes, né, que se chamam de igreja, né, estão ali mascarando, usando, né, o nome de Jesus para manipular pessoas, envie esse link, né, para essa pessoa, envie esse link lá no seu grupo da igreja, no seu grupo de amigos, no seu grupo da família, para que mais pessoas, né, possam ter os olhos abertos, né, Pedro, para essa realidade que vocês agora. Esse é o objetivo, que cada vez mais as pessoas saiam da escuridão. Até Isso tem aí. um capítulo no livro que nós vamos contar quando nós saímos da escuridão, né? É sobre isso. Da mesma maneira que vocês abriram os olhos, né, que essas pessoas também possam ter os olhos abertos por Cristo, né, para essa realidade. Amém. Exatamente. Amém. Amém? Muito obrigado por nos escutar e nos assistir até aqui. E aguardamos vocês aí no próximo episódio. Amém. Muito obrigado, até mais. Deus Deus abençoe. abençoe.